Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, é com muita satisfação que hoje a gente vai começar um tema bem diferente no nosso canal, mas que a gente gosta muito, que é falar de Arquivo X. JC, ele tem a coleção completa da série aí, né, de Arquivo X com ele, né? E pela cara dele a gente já sabe a satisfação dele de falar dessa série. Eu tenho uma memória afetiva muito grande sobre essa série de assistir ela com meu pai quando eu era garotinho. Né? E anos 90, né? Passava na TV Record, de noite, era 9h30 da noite, tocava aquela música sinistra de Arquivo X. Conta um pouco da história dessa série aí, JC. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, curta, compartilha, juntos faremos o ponto de comando ficar cada vez mais forte, ok? Arquivo X não é a primeira série que a gente fala aqui, a gente acabou de terminar uma review de Alien, e uma vez que a gente fez uma review de Alien, que foi uma série tão ruim, a gente veio falar de uma série excelente que é Arquivo X, ok? É isso, comenta aí, deixa aí que se vocês querem ver outras séries favoritas de vocês, o que vocês sentem interesse, qual que é o conteúdo nerd que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. Eu encontrei um amigo outro dia que disse que gostou muito de Pacificador. É interessante, também gostei muito, mas a gente não teve timing para falar de Pacificador porque passava ao mesmo tempo que Alien. E Alien estava no nosso foco principal. Mas deixa aí nos comentários o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal, ok? Arquivo X, do original X-Files, foi uma série de drama ficção científica criada por Chris Carter e transmitida pela antiga Fox entre os anos de 1993 e 2002. A série tinha em seu elenco principal David Duchovny interpretando o agente do FBI, Fox Mulder, e a atriz Gillian Anderson, sendo a também agente psicóloga Dani Scully. Ambos trabalhavam numa seção paralela do FBI de nome Arquivo X, para onde eram enviados e catalogados casos que não tinham possíveis explicações práticas ou científicas. Chris Carter se inspirou em outras séries de fantasia e drama anteriores para desenvolver o show, como Além da Imaginação e Twin Peaks. A princípio, a Fox recusou seus primeiros esboços, o levando a fazer algumas reescritas até o momento em que foi aceito como parte de um piloto que viria a ser gravado na cidade de Baltimore. Uma outra referência para o criador foi o livro O Silêncio dos Inocentes, cujo foco maior eram oficiais do FBI em contato com o assassino canibal Hannibal Lecter. Inclusive é dito que a própria Dani Scully foi fortemente inspirada na protagonista, Clarice Starling. A série também contava com um elenco de peso, como já dito, sendo protagonizado por Duchovny como Mulder, um agente do FBI que usa os casos que trabalha para poder encontrar sua irmã que foi supostamente abduzida por alienígenas, e Gillian Anderson como Scully, uma psicóloga cética que é realocada com Mulder para minar o seu trabalho e dar explicações plausíveis para ele. O elenco trazia também Mitch Pileggi como Skinner e, eventualmente, mais para o fim das 10 primeiras temporadas, Robert Patrick, o eterno T-1000, como o agente John Duggett. Ao longo de toda a sua trajetória, X-Files gerou uma trama complexa que envolvia o tema de conspiração governamental com paranoia. A sua mitologia cresceu o suficiente a ponto da série gerar 2 filmes. O chamado Arquivo X, o filme, que era para dar início ao fim da série entre a quinta e a sexta temporada, e em 2008, anos após o final, Arquivo X, Eu Quero Acreditar, continuando a história de Mulder e Scully. O projeto, durante todo seu desenvolvimento, serviu de inspiração para diversos outros shows e deixou um legado na ficção científica com relação a vários de seus temas. Ele imortalizou frases como Eu Quero Acreditar, A Verdade Está Lá Fora e Não Confie em Ninguém. O quadro com o disco voador no escritório de Mulder também foi eternizado como um símbolo do seriado e de seu sucesso. E a sua música tema, composta por Mark Snow, é até hoje lembrada como sinônimo de mistério e tensão. Arquivo X. Brunão, antes de eu falar a minha experiência com o Arquivo X, eu quero que você fale a sua experiência com o Arquivo X para a gente conseguir caminhar passo a passo dentro dessa nova jornada
que a gente tem aqui dentro do canal. Lembrando, este vídeo aqui a gente não vai estar falando de um episódio em específico. Esse aqui é um vídeo introdutório do conteúdo de Arquivo X. E se vocês derem o like e gostarem, comentarem, a gente vai expandir ele para mais dentro dessa série. Bom, falando da minha história com Arquivo X, ela tá ligada à minha infância e é o que eu considero terror em parte. Embora é um terror que é fácil de assistir, era interessante. E mesmo o garoto, com meus 5, 7 anos de idade, meu pai ele assistia muitas séries assim, assistia Plantão Médico, assistia CSI, e a gente assistiu Arquivo X em 97, 98 pela Record também. 9h45 da noite, o agente Fox Mulder, servindo de cobaia para uma experiência secreta. Mentira! Não tem cura e nem tem vacina. Eu não vou morrer. Não. Arquivo X, a grande ganhadora do Golden Globe. E eu lembro até hoje, um abraço aí pra minha mãe, se ela assistir esse vídeo aqui, que ela ficava incomodada toda vez que tocava a música introdutória, porque ela ficava assim, ela arrepiava com as histórias de terror e de suspense que tem nessa série, né? O Arquivo X ele lida muito com o sobrenatural, alienígenas, abduções, conspirações governamentais, né? E isso para mim era uma coisa assim, eu não compreendia, mas eu entendia que era algo muito interessante. Quando eu fiquei mais velho, eu parei para assistir as primeiras temporadas, né? Não assisti os filmes, mas é fabuloso. E eu recomendo a experiência para cada um de vocês. Se vocês gostam de um bom mistério, de senso de humor e ironia, Fox Mulder e Scully é uma boa pedida para isso. Isso aí. Bom, aparentemente, as mães têm uma influência muito grande a respeito de quanto você pode gostar de Arquivo X ou não. Porque eu confesso que, ao contrário de Jornadas, eu não assisti Arquivo X quando eu era garoto. Eu passei a assistir Arquivo X quando eu já era um pouco mais velho. E um pouco mais velho, eu já tinha mais de 18 anos. O primeiro episódio que eu assisti na minha juventude foi sobre o vírus no Ártico, que emulava The Thing, do John Carpenter, que também foi uma grande inspiração para várias dessas coisas. Mas eu demorei muito tempo a engatar e a conhecer. Um primo meu era muito fã de Arquivo X, só que a gente nunca foi muito próximo, então eu nunca... Eu sabia que existia, eu conhecia alguns dos conceitos, mas eu não entendia exatamente o que era, eu não me sentia muito familiarizado. Até o momento em que eu estava andando numa livraria na Paulista e eu encontrei algo parecido com isso aqui. Esse não foi o primeiro que eu encontrei, porém era um dos que eu viria procurar depois. Naquela época eu me relacionava com uma moça que fez jornalismo, que o nome dela é Cíntia. Se ela estiver assistindo aqui, ela teve grande influência nisso aqui, porque ela também gostava bastante, ela tinha assistido alguns episódios, e ela me influenciou a tentar conhecer mais. Então eu fui atrás, eu acabei conhecendo, eu fiz uma coleção de Arquivo X, e onde a mãe entra nisso? Porque sempre que eu comprava um box desse aqui, a minha mãe vinha para assistir comigo. Legal. Porque a minha mãe, ela é muito fã desses brucutus de televisão como o Schwarzenegger ou Stallone, mas ela também gostava muito do Chauvini, que fez o Mulder. Então, sempre que eu ia assistir, ela parava, ela sentava e assistia comigo. Pausa para uma observação. Durante a edição desse vídeo, eu li uma notícia que dizia que o cineasta Ryan Coogler estava produzindo uma nova versão de X-Files, e que ele estava fazendo isso por causa da mãe dele. Segundo ele, a senhora Coogler também era uma grande fã de Arquivo X, e isso motivou a trabalhar numa nova versão. Então eu não estava tão errado assim. Aparentemente, mães têm mesmo uma grande ligação com o Arquivo X. E aí isso me deu empolgação para adquirir 7 boxes desse. Por que 7? Porque eu não terminei, porque eu não consegui encontrar os últimos. Talvez exista no eBay, talvez exista na Shopee, porém eu não fui atrás para procurá-los, ok? Uma introdução a como são esses boxes. Eles geralmente vêm com 2 DVDs, com 2 capas e os CDs dentro, que geralmente vem com 4 ou 3 episódios cada um por temporada. Para você, mancebo, muito mais jovem do que a gente, que não sabe como funciona, antigamente as séries elas não duravam só 10 episódios, elas duravam 20, 30 episódios. Então por isso que tem bastante DVD, tinha muito episódio, e Arquivo X foi mestre nisso.
Arquivo X teve um total de 10 temporadas, que ao longo disso expandiram uma mitologia que, na minha opinião, não foi muito bem desenvolvida. Eu não sou um ex-lover, eu amo Arquivo X, porém não sou um ex-lover fanático. Porém, na minha opinião, vocês sabem como a gente é crítico com algumas coisas aqui, Arquivo X não teve uma mitologia muito bem desenvolvida. Pelo contrário, Arquivo X pecou principalmente na sua própria mitologia. Foi uma confusão de história, e eu já até mencionei isso aqui no canal. Foi uma confusão de história que envolvia não só o seriado, mas envolvia filme também, e saiu um pouco do eixo, e tinha abelhas alienígenas, e tinha os alienígenas com bastão de fogo, e o Mulder procurando a irmã dele, que é uma história que nunca ficou muito bem resolvida, e tinha o câncer da Scully, e assim, foi bem perdido. Eu amo Arquivo X mais pelos episódios semanais de monstros semanais do que pela mitologia em si. Porém, isso não desqualifica. Ambas as parcelas são excelentes, são muito boas. No ano de 2016, de 2016 para 2017, Arquivo X, depois de muitos anos, ganhou a sua 10ª temporada, que trazia de volta o retorno dos atores principais, e que ficou marcado com uma despedida deles no papel. Hoje, o David Duchovny, que era o Fox Mulder, ele faz uma série de vídeos para um canal fechado de televisão que eu não me recordo, porém na verdade não é mais sobre Arquivo X. Agora é sobre casos do governo dos Estados Unidos que ficaram muitos anos ocultos no governo americano e que hoje em dia são públicos. Porém não é sobre Arquivo X, é um negócio bem mais realista, bem mais pé no chão. Ok? Brunão, qual das principais coisas de Arquivo X que te marcou? As abduções. Assim, falando da história do Arquivo X, né, a gente sabe que teve aquela inspiração das pesquisas de Harvard sobre as abduções dos Estados Unidos e o relato de quase 3 milhões de pessoas, né? Isso influenciou muito. E assim, para mim, não era o monstro da semana. O legal estava na mitologia e da conspiração do governo em ocultar que existem seres alienígenas na Terra. Mas assim, tem um episódio de Monstro da Semana que me marcou muito, que é aquele dos vampiros, que o Mulder ele bate uma estaca no cara, depois eles são julgados pela família, né? Aquele episódio é muito bom de Monstro da Semana, eu acho que é o melhor pra mim. Mas eu acho que a parte dos alienígenas e da conspiração do governo, pra mim, é o que me encantou nessa série. Mas assim, a dicotomia da Scully e do Mulder, eu acho que é uma coisa que faz a gente querer entender esses personagens por mais de um episódio. Faz você querer acompanhá-los. Porque, de princípio, a Scully, ela foi lá para encerrar o Arquivo X. Ela é a cética, ela é a cientista, ela tá lá para provar a realidade com os elementos que ela encontrar. Já o Mulder é o contrário, ele é o cara da crença, ele une ciência e crença, ele acredita, ele quer acreditar. Isso daí tá no slogan da entrada da série, né? Então, unir razão, emoção e fé é é uma combinação perfeita. E funcionou muito bem, porque assim, normalmente quem é que acredita mais tá ligado ao público mais feminino, da emoção, né? E já o da lógica tá o masculino. Só que aqui o Carter, ele resolveu inverter os papéis. Quem acredita mais e é emocionado é o Mulder, e quem é mais frio e calculista é a Scully. Então, assim, combinação perfeita. É isso aí. Pra mim, o que mais me marcou de Arquivo X e vai marcar sempre vai ser a música de abertura criada pelo Mark Snow, que eternizou. Você pode nunca ter assistido um episódio de Arquivo X, mas se você ouvir a música de abertura, você vai saber que se trata de Arquivo X. Arquivo X. Que foi sensacional. E essa música de abertura, mais o contexto, todo o clima dos episódios, eles marcaram. Eles deixam, de fato, marcado que é uma série excelente, que é uma série muito boa, que é uma série que ela tem muito mais acertos do que erros. Mas pro final dela, ela ficou um pouco desgastada, mas isso não é culpa dela, é um processo que acontece com séries que duram muitas temporadas. Séries que geralmente têm muitas temporadas, elas acabam ficando mesmo marcadas, os atores acabam cansando dos papéis, acabam partindo para outras coisas, acaba tendo renovação de quadro, acaba que as ideias
passam a ser repetidas. Isso só não aconteceu com Jornadas, porque Jornadas geralmente interrompia ciclos esporadicamente. Ela nunca chegava exatamente nisso. Quando chegava em 7 temporadas, geralmente Jornadas parava, porque eram ciclos fechados. Mas a maior parte das outras séries que a gente vê, isso não acontecia. Isso não acontecia porque dava muito dinheiro. A Fox ganhou muito dinheiro com Arquivo X. Arquivo X moldou o meio dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Arquivo X existiu uma época que estava presente em tudo. Arquivo X teve jogo de computador, participação em Os Simpsons. Arquivo X teve 2 filmes que foram bem de bilheteria. De novo, Arquivo X moldou todo um final de geração. Ele aproveitou grande parte do que acontecia no meio dele. Arquivo X teve um episódio totalmente dedicado aos anos 2000, que é a virada do século, que era o Apocalipse, que é um episódio muito legal, que é um episódio muito bom, que tem os zumbis, que apesar de eu não curtir muito zumbis, assim, mais por um gosto pessoal, eu achei o episódio muito bem escrito. Inacreditavelmente, porque é um episódio que já tá lá na frente, sabe? Os monstros semanais eram sensacionais. E eu acredito que essa série, ela pegou um time muito bom para monstro semanal, porque não tinha um competidor à altura na época dela. Os monstros semanais caiu como uma luva. Então você vai ter monstros incríveis como Flutterman, como Eugene Toons, vai ter como uma planta alucinógena lá da 7ª temporada, vai ter como uma família canibal totalmente inspirado em O Massacre da Serra Elétrica, que foi um dos episódios mais assustadores. Vai ter o episódio das bonecas, que foi escrito pelo próprio Stephen King. O que mais você vai ver são monstros semanais e é muito maneiro. É muito maneiro mesmo. Depois que Arquivo X acabou, eu acredito que se perdeu um pouco disso. Se eu não me engano, Chris Carter foi trabalhar lá em Supernatural e ele levou um pouco disso para Supernatural. Tanto que Supernatural também foi um sucesso. Só que Supernatural vai por um lado mais religioso. Ele sai dessa coisa de alienígenas, ele entra mais em religião, em crenças espirituais do que aqui. Não que Arquivo X não tenha, mas Supernatural é mais focado nisso do que Arquivo X. Ok? Brunão, há algo a acrescentar a respeito? Você acha que a gente... Assistam. E se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês peçam aí pra gente fazer review semanal de Arquivo X, porque eu vou adorar, eu amo Arquivo X. Arquivo X fez parte da minha juventude, do meu crescimento e me moldou como escritor também. É isso. Eu quero acreditar. Eu quero acreditar. I want to believe. A verdade está lá fora, rapaziada. É isso aí. Não esqueçam de deixar o joinha se vocês gostaram desse conteúdo. E se você não é inscrito e está conhecendo o nosso canal hoje, fica aqui o nosso convite a você apertar esse botão de se inscrever e acompanhar toda semana os nossos vídeos. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado. É isso aí, galera. Não confie em ninguém.